Tarcísio visitou Jair Bolsonaro com a mediação de Flávio Bolsonaro. Vocês certamente perceberam isso. Eu achava que não haveria declaração posterior, e se Tarcísio estivesse sozinho, eu apostaria, ainda assim, apostaria não daria declaração, mas a declaração foi dada, porque estava com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro como uma espécie de mediador mesmo. Tarcísio de Freitas controlado. Tarcísio de Freitas tem símbolo aí, né? Quando ao fim de um encontro com o presidente da República, ao qual você serviu, com o ministro de Estado, você é governador de São Paulo, você vai para uma declaração pública que é conduzida por Flávio Bolsonaro, senador da República. Flávio Bolsonaro dirigiu a, entre aspas, entrevista de Tarcísio, dos dois. Isso é muito importante. Ali havia uma liderança Bolsonaro nessa relação, nessa fala de Tarcísio de Freitas com a imprensa. Tarcísio, portanto, mediado, Tarcísio controlado, Tarcísio contido, já que estamos falando em contenção. É uma leitura muito, para mim, muito óbvia, né? A leitura do discurso, inclusive da postura postura corporal. O Tarcísio acabou fazendo as declarações menos importantes. As mais importantes são de Flávio Bolsonaro, e a gente vai tratar delas aqui. Tarcísio disse que o PL da dosimetria, o projeto que ainda não existe, a ideia ventilada, Pacto Republicano de Michel Temer, que a ideia é ventilada e expressa por Paulinho da Força, que é o relator, que ela não satisfaz. Não satisfaz, disse Tarcísio, não nos satisfaz a ideia da revisão das penas, ainda que, claro, beneficiasse Jair Bolsonaro. Eles estão centrados, e Flávio Bolsonaro estava lá para isso, no discurso da anistia ampla, geral e restrita. Abro aspas para Flávio Bolsonaro, porque aí Tarcísio diz, não nos satisfaz o projeto, ainda desconhecido, mas de anistia, que não anistia, de Paulinho da Força. Aí diz Flávio Bolsonaro, não satisfaz porque a gente está tratando de pessoas que estão respondendo por crimes que não cometeram. Certo? Sobre eleição e, portanto, sobre candidatura alguma, anúncio de alguma candidatura à presidência em 2026, diz Flávio Bolsonaro. Não vai ter decisão nenhuma enquanto não estiver encerrado esse capítulo da anistia. Sobre a anistia, ele dá como, pelo menos assim eu entendi, ele dá como difícil que não seja votado algum projeto de anistia, e me parece que no mundo real, que é o que vive quem está no Brasil, sabe que a coisa prosperando, o projeto a ser apresentado não será o do gosto bolsonarista, será mais próximo desse do Paulinho da Força, que é do Centrão, que é do Ciro Nogueira, que é do Valdemar Costa Neto. Uma anistia combinada mais ou menos com o Supremo, uma anistia que não anistie, que reduz as penas, diminua, portanto, a pena de Jair Bolsonaro, e numa combinação com o Supremo, mantenha o ex-presidente em prisão domiciliar, em vez de ir para uma penitenciária. Seu arranjo, à espera de Tarcísio. Tarcísio tem que combinar com o eleitor. Tarcísio, candidato da direita. Esse é o texto, esse é o subtexto desse da PL da dosimetria. Candidato da direita permitido, essa é a acusação de Eduardo Bolsonaro. Vencendo a eleição, tem que combinar com o eleitor, vencendo a eleição daria o indulto a Jair Bolsonaro até lá espera, a reboque, o Jair passivo esperando, torcendo por Tarcísio de Freitas. Esse é o desenho. A turma não aceita, por óbvio. A turma não aceita ser Jair Bolsonaro a reboque, porque isso significaria o bolsonarismo ser posto a reboque, o bolsonarismo puro sangue. Então diz Flávio Bolsonaro, mas aqui é importante, tá? Isso aqui é importante, porque começa a haver no discurso uma contradição em relação ao que está pregando desde os Estados Unidos o irmão Eduardo. Eles dizem que estão unidos, eu não tenho nenhuma razão para acreditar, não tenho notícias de dentro e tal, certo? Fazendo apenas análise do discurso de um e do outro. Diz Flávio Bolsonaro sobre, portanto, a inevitabilidade, a probabilidade grande de um projeto de anistia que na origem, que no texto original não satisfaça os Bolsonaro, disso ser votado. Ele diz, vamos usar o processo legislativo para fazer as alterações que nós achamos que são justas, e aí a maioria do plenário decide. Isso não pode ficar a cargo de um presidente de casa e ainda por cima sofrendo influência de presidente de outros poderes. Aqui ele dá uma pancada em Hugo Mota, talvez no próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas o que importa é isso aqui. Vamos usar o processo legislativo para fazer as alterações que nós achamos que são justas, aí a maioria do plenário decide. Eduardo Bolsonaro e a turma do bolsonarismo eduardista está dizendo outra coisa. Está dizendo que isso aqui, usar o processo legislativo, lançar mão de um destaque para tentar mudar o texto, que isso aqui é golpe. Que isso aqui faria prosperar, no final das contas, ser aprovado o texto a ser proposto por Paulinho da Força.
Então tem um choque aqui não declarado de visões de mundo. Flávio Bolsonaro está falando em usar o processo legislativo para, a partir do texto proposto, conseguir mudar na disputa, no voto, mudar e ter o texto do seu interesse. E Eduardo Bolsonaro está dizendo que não tem voto para fazer isso, e que se colocar para votar PL de Paulinho da Força, se vai aprovar o texto base, certo? O texto que não interessa aos bolsonaristas, e aí você tem um destaque, trata de um assunto à parte, que seria a pauta, a agenda, as modificações de interesse do bolsonarismo, e aí que esse destaque seria derrotado, porque não tem voto para aprová-lo, seria anistia ampla, geral e restrita, esse destaque sendo derrubado, permanecerá aprovado o PL da chamada dosimetria, da redução de penas, que não é do interesse deles. Eles consideram isso aqui uma armadilha. Burrice de quem faz por boa fé e armadilha de quem percebe o que estaria em curso. Então, tem uma contradição aqui entre o que diz Flávio Bolsonaro e o que está pregando seu irmão Eduardo. Mas, para ainda mais conflito, isso aqui é o mais importante, hein? Tarcísio Quieto falou pouquíssimo. Quem falou foi o diretor do espetáculo, Flávio Bolsonaro. Tarcísio controlado. O recado que eu quero deixar com o Tarcísio, olha, atenção nisso aqui. Isso aqui que eu vou ler agora é fala de Flávio Bolsonaro e é o avesso do que prega Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo eduardista. Flávio Bolsonaro aqui está muito próximo do que eu chamo de bolsonarismo de resultados, bolsonarismo de ocasião, que é o do centrão, que ele vai chamar de centro-direita. Olha que interessante isso. O recado que eu quero deixar para não restar dúvidas é que, independentemente de como as coisas vão seguir daqui para frente, contempla tudo. Bolsonaro preso e indo para Papuda, Bolsonaro inelegível, como estará, Eduardo Bolsonaro inelegível, como muito provavelmente estará, anistia aprovada não sendo anistia, isso aqui está contido no independentemente de como as coisas vão seguir daqui para frente, certo? Beleza, vamos lá. O recado que eu quero dar, Flávio Bolsonaro, o recado que eu quero deixar, para que não reste dúvidas, é que, independentemente de como as coisas vão seguir daqui para frente, eu, Flávio Bolsonaro, Tarcísio, aqui ao lado, nós, os partidos da centro-direita, está incluindo aí PP, União Brasil, Republicanos, o próprio PL deles, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026 para a gente colocar o Brasil nos trilhos. Eduardo Bolsonaro, o bolsonarismo eduardista, está dizendo desde os Estados Unidos que não é assim, não. Que não vão estar juntos de qualquer forma, não. Ele está dizendo que não aceita. Ele não aceita uma solução que se costure independentemente do que são as cláusulas do eduardismo bolsonarista, que é anistia ampla, geral e restrita. Ele já disse que a legitimidade do processo eleitoral passa pela presença de um Bolsonaro nas urnas. Ou o pai, ou na ausência do pai, ele. Se ele, Eduardo Bolsonaro, não puder disputar a eleição, porque é inelegível, provavelmente em função desse processo de coação, ele mesmo disse em entrevista ao Metrópole, que os Estados Unidos talvez nem reconheçam a legitimidade da eleição brasileira. Então, Eduardo Bolsonaro não está fechado com a ideia de que estaremos juntos. Quando perguntado sobre se apoiaria Tarcísio de Freitas, ele disse, não, é uma opção. Se for Tarcísio de Freitas é porque eu não poderia ser candidato. E se eu não puder ser candidato, meu pai não terá podido, essa eleição não é legítima. Então, não existe no... Eu estou falando isso aqui porque tem uma... Eles não é dito, mas o discurso aponta uma cisão, o surgimento de uma dissidência bolsonarista que não aceita essa ideia de sistema, de centro-direita unida. Eduardo Bolsonaro está propondo uma outra coisa. Então, vamos estar juntos, eu, Flávio, Tarcísio, nós, os partidos de centro-direita, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026? Isso não é consistente com o discurso de Eduardo Bolsonaro e os seus desde os Estados Unidos. Não é. Não existe para o bolsonarismo eduardista uma solução de união da direita independente de como as coisas transcorrerão daqui para frente. Não, a forma como as coisas transcorrerão daqui para frente, se não for conforme esse programa muito posto, não estarão unidos. E digo mais, a dissidência está posta. Eduardo Bolsonaro já disse que não vai obedecer o pai, o discurso é muito claro. Consideram o bolsonarismo eduardista considera Jair Bolsonaro sequestrado, refém, portanto, sem condições de tomar decisões, um homem doente, fragilizado, chantageado, que não tem condições de liderar. A proposta de superação a Jair Bolsonaro, que chegou no discurso a um ponto de não retorno, que não existe estar junto de qualquer forma.
O Eduardo, o bolsonarismo eduardista não estará junto de qualquer forma se não for ele a liderar esse processo. Está muito, muito claro.